Este programa é patrocinado por Brands Community e Delta Cafés. O regresso dos grandes eventos é fundamental para dinamizar um dos setores que mais sofreu com a pandemia e que tanto contribui para a criação de riqueza no país. É o caso dos festivais de verão, que continuam a trazer uma enorme carga emocional aos festivaleiros e que levam as marcas a querer ativar-se nos recintos. Criar memórias juntos é estratégico e por isso não foi só a música que deixou marca nas últimas semanas. A criatividade voltou a viver dias de celebração em mais uma edição do Festival do Clube de Criativos de Portugal, que finalmente reuniu a comunidade criativa de forma presencial. Esta semana tudo começa na nossa redação com histórias de reencontros. Depois de 2 anos a realizar-se de forma virtual, o Festival do Clube de Criativos de Portugal voltou a encher este espaço com o melhor da criatividade portuguesa. Neste reencontro da indústria criativa, deu-se palco aos trabalhos que se diferenciaram ao longo do ano em diferentes áreas, numa edição que reflete os tempos desafiantes que a humanidade atravessa. É uma emoção. Nós, desde 2019, que não conseguíamos juntar toda a gente fisicamente. Eu acho que o festival e a Semana Criativa tem que ser um espaço de encontro. Tem que ser, nós vivemos um dia-a-dia tão pressionado, tão isolado, não é? Cada um na sua empresa, nos seus problemas, nos seus briefings, nos seus clientes, que eu acho que a grande virtude, e um Zoom não faz isso, uma videochamada não faz isso, é nós podermos trocar, podermos inspirar-nos uns aos outros, podermos refletir, podermos perguntar-nos, podemos querer fazer melhor, porque eu acho que é isso que faz o mundo avançar. Nós tivemos que arrastar bastante tempo o concurso anterior, o que quer dizer que temos menos tempo de trabalho para termos trabalhos a concurso. O certo é que ficamos super surpreendidos porque acabamos por ter quase o mesmo número do ano passado, o que é para nós incrível enquanto direção, porque permite-nos perceber que estamos a fazer um ótimo trabalho e que o Clube Criativos hoje continua a valer muito mais e pode ainda crescer muito mais do que tem crescido. E isso passa por uma aceitação do próprio mercado, das agências e dos estúdios, em perceber que o Clube Criativos é mesmo a melhor forma de poder mostrar o seu trabalho, de poder ser avaliado e também ter a divulgação necessária para os seus projetos. My generation is smack in the middle of the one that got to go to the moon and the generation that's going to go to Mars. A recriação do ambiente vivido em Marte pela Amorim Cork Flooring, através da impressão de um pavimento em cortiça, foi uma das campanhas mais destacadas durante a gala. Um projeto trabalhado pela Stream and Tough Guy, que foi considerada a melhor agência do ano. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a criatividade. Não fosse o tema do festival centrar-se na necessidade de encontrarmos formas mais criativas de melhorar a vida no planeta e que esteve em debate nas diversas atividades realizadas na 9ª Semana Criativa de Lisboa. Eu acho que este tema, Teremos Sempre Marte, o nosso objetivo era, sobretudo, lançar perguntas. Seja viajar para Marte, que é uma coisa que nos ultrapassa um bocadinho como atividade, mas, sobretudo, criar mundos novos. E, seja o metaverso, blockchain, as criptos, os NFTs, é uma tentativa de criar mundos alternativos no mundo onde nós estamos a viver. Portanto, eu diria que, se calhar, não acabámos com muitas conclusões, mas acabámos com muitos debates interessantes sobre o tema. Mas foram os tutoriais criados pela Usina para a Samsung os grandes vencedores, ao arrecadarem o Grande Prémio CCP e o Grande Prémio Jornalistas. Um trabalho que é o reflexo do momento vivido pela criatividade nacional, que este ano tem brilhado nos principais festivais criativos internacionais. Nós passamos uma fase muito complicada, momentos de grande adaptação de todas as estruturas que estão relacionadas com a criatividade, também na parte do cliente. E, na verdade, a conclusão destes tempos difíceis acaba por resultar na melhor prestação, talvez,
de sempre de Portugal, por exemplo, em Cannes e noutras competições. O que quer dizer que mesmo quando nós temos tempos difíceis e situações complicadas, nós conseguimos sobreviver, conseguimos ter ótimas ideias e se calhar nas dificuldades conseguimos ter as melhores soluções. O ritual vivido até 2019 repetiu-se em 2022. As portas do Nós Alive voltaram a abrir e este ano, ao Passeio Marítimo de Algés, rumaram mais de 200 mil pessoas, 25 mil delas estrangeiros. Durante 4 dias, celebrou-se a música e este é um território importante para as marcas. A Heineken, por exemplo, voltou a afinar a estratégia num dos festivais mais internacionais do país. A verdade é que a Heineken tem quase o mesmo ADN que o Festival Nós Alive. Um bom equilíbrio entre o público português e o público estrangeiro, e a marca, como uma marca internacional, a verdade é que é uma marca conhecida pelos dois públicos. Por um lado, estamos aqui a comunicar e a dar a conhecer a mais recente inovação da Heineken em 2022, a Heineken Silver, mas também estamos com um braço muito ligado à sustentabilidade e temos todos os materiais escolhidos na produção dos nossos espaços foram tidos em conta para serem mais sustentáveis. Heineken Original e Heineken Silver são os produtos comunicados, seja no palco secundário, nos bares ou no espaço premium dos patrocinadores. Além das diferentes ativações que proporcionam momentos diferenciadores, a vertente da sustentabilidade, apesar de não ser tão visível, está bem enraizada no recinto. Uma presença que contribui também para aumentar a notoriedade da marca. A verdade é que a presença num festival como este e nos festivais de música nos ajuda a estar mais próximos dos consumidores portugueses, mas também ao mesmo tempo a criar relações mais duradouras com os nossos parceiros. É um bocadinho por aí que nós queremos esta presença nos festivais, e os festivais são um momento de consumo muito importante para a categoria de cerveja e para a Heineken, e a Heineken tem o objetivo de que esses momentos sejam únicos e diferenciadores. Se os fãs de música estavam ansiosos pelo regresso das bandas aos palcos, também as marcas queriam voltar a um espaço de comunicação importante. A fidelidade é uma delas e apostou numa evolução na forma como interage com o público. Achámos que a nossa presença na outra edição tinha corrido bem e, portanto, corrigimos algumas coisas, mas, sobretudo, mantivemos no essencial. Aquilo que nós sentimos é que há uma grande apetência das pessoas a estarem aqui e, portanto, não fizemos grandes mudanças, porque não era o momento de fazer grandes mudanças, era mais até mostrar que as coisas, eu não vou dizer como diziam, não é? Vai tudo ficar bem, não é? Mas é um bocadinho esta evolução da continuidade. Trazemos as ativações e um produto, vou chamar aqui o produto estrela desta edição, que é um produto que é o PET, tem a ver com os animais de companhia, que foi um produto que aumentou imenso, a procura deste seguro aumentou imenso durante a pandemia, porque as pessoas também passaram a ter muito mais animais de companhia. Portanto, proximidade das pessoas sim, com produtos que estão muito próximos das pessoas e em particular deste target que está aqui no festival. Também a Delta Q quis despertar todos aqueles que regressaram ao Passeio Marítimo de Algés para o Nós Alive. Naquele que se posiciona como o melhor regresso de sempre, a marca seguiu uma estratégia de ativação, onde combinou música e intensidade de café, para chegar a um target estratégico para o desenvolvimento de negócio. A Delta Q é uma marca do Grupo Nabeiro, faz este ano 15 anos e tem tentado ao longo dos anos também rejuvenescer um pouco a marca, trazer a marca para junto daquilo que é o público mais jovem. É importantíssimo para nós que as faixas mais jovens também percebam que o café pode fazer parte da vida delas e, portanto, também temos continuado a trazer a marca para territórios onde os jovens estão, para plataformas onde as marcas também tentam chegar a públicos mais jovens, e para nós era fundamental trazer também para o território dos festivais e da música em particular. É
um festival que quer apelar aos sentidos, em que a comida é cabeça de cartaz. A última edição foi em 2019. Passados 3 anos, já em 2022, o Parque da Cidade, no Porto, voltou a receber as famílias portuguesas para a 4ª edição do Festival da Comida Continente. É um festival que é construído com os nossos valores. Estaremos presentes em todas as despensas, todos os armários, todas as cozinhas portuguesas e, portanto, sentimos que deveria haver um festival que era desenhado pelo continente, com os produtos do continente, com a relação também com a produção nacional, com a sustentabilidade e oferecido por nós aos nossos clientes. Entre as mais variadas experiências gastronómicas, foi possível provar as especialidades de 7 conceituados chefes que quiseram fazer da comida um espetáculo. E esta festa muito bonita, que é uma festa de família, onde vem todo o estrato social e depois é abrangente, que vem os novos, os velhos, portanto é uma festa muito eclética. É mais a vertente de estar presente e dar a possibilidade a outras pessoas de provar a minha comida. A proximidade é o ingrediente secreto que o continente quis levar a todos os que visitaram o Parque da Cidade nos 2 dias do festival. Uma estratégia que não passa só pela comida. Celebrarmos a comida desta maneira é algo muitíssimo importante. Depois o entretenimento é algo também que estamos ligados há muito tempo. E depois esta lógica de celebrarmos juntos, da proximidade, estarmos uns com os outros, estarmos de uma forma descontraída, natural, é algo que representa aquilo que o continente quer transmitir. A vibe é incrível, é o facto de estarmos todos unidos, podermos cantar e estarmos todos juntos no mesmo sítio. Eu é que dou o concerto, mas elas é que fazem o concerto, porque elas vibram comigo, cantam os sons, então tudo o que eu canto eu tento transmitir ao máximo uma boa energia para que elas também sintam o show e tenham um bom momento. Pois este palco, Cozinhar-te, é o melhor palco daqui do recinto, é ou não, gente? Tá bom ou não tá? Eu falo alto, amor, eu sou do Porto. O palco Cozinhar-te foi uma das novidades deste ano. Marta Bateira, mais conhecida por Beatriz Gosta, entre tachos, música e boa disposição, moderou este espaço onde chefes e artistas colocaram à prova os seus dotes culinários. Eu é que faço a ponte entre o público, que está ali com a aplicação, sabes, que vai sacando o código nas laterais e vai interagindo. Tem o chefe e tem ou um youtuber, ou um músico, ou um tiktoker, sabes, ali uma figuraça que também está ali a fazer o cozinhado com o chefe. E vamos dançando um pouco também, vamos também entrevistando o pessoal, provamos a comida, brindamos, bebemos um bom vinho, vamos embora! As marcas próprias do continente ganham protagonismo junto dos visitantes, uma oportunidade para dar a conhecer novos produtos, ao mesmo tempo que se cria relação com o consumidor. Todo o feedback que temos dos consumidores é provado por facto que temos sempre números crescentes de espectadores todos os anos, é exatamente isso. Sentem que é algo relevante. Nós fazemos eventos de massas há muitos anos, com a marca Continente, já fizemos em Lisboa, estamos a fazer no Porto já há 4 edições e, portanto, cada ano é uma aprendizagem, mas todos os anos queremos fazer coisas novas, aprender e perceber, porque o consumidor também muda muito e a marca que percebe isso é a marca que consegue estar realmente junto deles. A retoma dos festivais pode ser vista como um sinal de recomeço e de uma nova vida para as cidades, numa altura em que estamos todos com saudades de viver boas experiências. A emissão desta semana fica por aqui, mas há mais imagens que deixam marca nas nossas plataformas digitais. Não perca a reportagem exclusiva da primeira campanha publicitária da MGM no mercado português. A seguradora mutualista quer aproximar-se dos consumidores e ser um catalisador de transformação da sociedade na proteção da saúde. Uma história que vale a pena conhecer em imagensdemarca.pt. Já sabe que estamos por lá sempre que quiser. Eu estou de regresso à SIC Notícias na próxima semana e espero de novo por si. Boas férias, se for caso disso. Este programa é patrocinado por Delta Cafés.
e Brands Community.